Saudações fraternas, irmãs e irmãos. Nós hoje vamos conversar sobre as formas que as criaturas incessantemente desenvolvem para colocar fim à sua existência terrena. As formas de justificativa para porem fim às suas existências terrenas. Antes de começarmos a propriamente conversarmos, eu peço desculpas pela qualidade da gravação, que eu sei que não é das melhores, mas eu não disponho de nenhum tipo de equipamento especial e faço essa gravação com os parcos recursos que estão à minha disposição no ambiente doméstico, qual seja uma câmera de celular e um microfone também do celular. Então, se sons externos forem captados enquanto nós conversamos, por favor, abstraiam desses sons e me desculpem pelo pouco profissionalismo dessa gravação. Mas falando do nosso tema, atualmente esse assunto, seja o suicídio, seja a eutanásia, seja uma forma qualquer piedosa de colocar fim à própria vida, tem vindo frequentemente à baila e muitos daqueles que defendem o livre-arbítrio, a autodeterminação, eles têm defendido a tese de que a criatura humana ela tem o direito de decidir sobre o termo da sua vida. Nós espíritas e os espiritualistas, de um modo geral, profitentes de diversos campos religiosos, nos colocamos contrariamente a essa decisão. Nós estamos informados de que a vida ela não se restringe a esse mundo material que nos cerca, ela não se restringe a esse momento especificamente no qual estamos inseridos, viventes, encarnados. E sabemos que a vida é um grande dom, um grande privilégio, mas um empréstimo que Deus concedeu a todos nós. É como uma matrícula numa escola muito cara, muito disputada. Uma escola que nos dá oportunidades de grande crescimento, de grandes conquistas, nos permite plantar para colher um futuro mais ditoso. Então, imagina alguém que é admitido numa escola desse tipo, uma escola dificílima de entrar, e que, chegando lá dentro, resolve abandonar tudo. Resolve abandonar tudo para nada, sem nenhum tipo de plano. Porque eu entro na escola, eu estou abandonando a escola porque eu quero uma vida de aventura. Eu quero uma vida de experiências práticas. Continuando nessa metáfora, eu quero ir para o mundo. Mas só que a escola da vida, quando a pessoa diz que não quer mais a matrícula dela nessa escola, a pessoa não está pedindo nada, ela não está trocando por nada, ela não está trocando por uma vida de aventura, por uma vida de experiências mais práticas, ela não está trocando nem por outra escola. Na verdade, ela está trocando pelo nada. A pessoa que se retira da vida por vontade própria, ela tem a expectativa do nada. E isso é o que é mais assustador. Ela quer se anular completamente.
Só que ela não pode. Ela não pode se anular. Nós temos o livre-arbítrio concedido por Deus para a condução das nossas experiências, para que façamos escolhas de acordo com a nossa consciência, de acordo com os nossos desejos, mas nós não temos o mandato de pôr fim à nossa própria existência, seja ela no plano físico, muito menos no plano espiritual. Não há o nada, não há a opção do nada. E mesmo algumas pessoas que sabem que não há a opção do nada, muitas vezes elas procuram por termo a experiência terrena e elas escolhem artifícios, artimanhas, justificativas para si mesmas. Uma das justificativas que muitas pessoas escolhem é a de se colocar numa posição arriscada, como, por exemplo, ingressar numa situação de conflito armado. Eu vou me alistar na legião estrangeira. Vou, enfim, procurar uma situação onde a morte virá me encontrar. Até irei buscá-la. Procurarei as situações que me colocarão na condição de risco de morrer. E, efetivamente, essa é a minha busca. Não me mato, mas procuro a morte. Pessoas que se colocam nessa situação, fazem essa escolha, elas deixam de ser responsáveis pelo resultado final? De certo que não. De certo que não. Joana de Ângeles já nos diz que nós somos seres psíquicos e morais. Como seres psíquicos e morais, nós somos completamente responsáveis pelas criações mentais que produzimos, pelo ambiente psíquico que produzimos para nós mesmos, seja de profunda felicidade, infelicidade, medo, amor. Somos também responsáveis pelas escolhas. Todas as escolhas, elas repousam na nossa vontade, no nosso livre-arbítrio. Então, se eu desejo a anulação, se eu desejo a anulação do meu ser vivente, se eu desejo a morte do meu ser físico, em busca do nada ou em busca de uma libertação espiritual, se eu faço isso, não importa a mão que vai puxar o gatilho. A escolha foi minha, a escolha moral é minha. É um suicídio de toda forma. É uma forma de auto-aniquilação. E, naturalmente, que essa justificativa ilusória, esse pretexto que se crie para livrar, para tirar dos nossos ombros uma escolha criminosa, uma ação criminosa, isso não vai modificar o nosso julgamento, porque é o tribunal das nossas consciências que nos julga. E não adianta, de forma nenhuma, tentar fantasiar essa escolha com algum tipo de causa nobre. Fiz isso em benefício da sociedade, fiz isso em benefício da pátria, fiz isso em benefício da minha família. Não. Essas justificativas, elas vão se prestar para a sociedade terrena, para as aparências. Mas para o teu mundo íntimo, para o tribunal da tua consciência, que é onde teus atos vão ser julgados, você sabe, você não pode enganar a si mesmo. Você sabe que fez a opção. Sabe que
escolheu a porta da autoaniquilação para se afastar daquilo que te incomodava. E o que te incomoda? O que incomoda, basicamente, é o fracasso, é a rejeição, o orgulho ferido, a vaidade que foi violentada, o apetite físico que não foi satisfeito, a tua imagem, a tua autoimagem projetada que não se materializou. E então afetou o teu orgulho. O medo também. O medo, esse grande inimigo da criatura. Por medo fazemos tantas coisas. Porque temos medo do nosso semelhante, criamos imagens, preconceitos, ideias falsas a respeito, construímos um castelo de ameaças inexistentes. Por medo, queremos fugir de uma ameaça que não existe. Por medo, para evitar o sofrimento, nós abrimos mão de vivermos. E muitos se autoaniquilam. Só que essa autoaniquilação é apenas do corpo físico. O espírito, esse continua vivente. E ele vai perceber tardiamente que a fuga que ele tentou é imperfeita e só vai fazer piorar a sua condição. Não vai melhorar, só vai piorar a sua condição. Há uma série de situações limites que podem ser examinadas. Como, por exemplo, então é um suicida aquela pessoa que, tentando salvar a vida de um semelhante, mesmo sabendo que corre um tremendo risco de sucumbir nessa tentativa, realiza essa tentativa, vai e pratica aquela ação. Digamos, alguém não sabe nadar direito ou nada muito mal, vê uma outra pessoa se afogando e, mesmo se sabendo um mau nadador, se lança na água para tentar salvar aquela outra pessoa que se afogava. Sucumbe. É um suicida? Volto a repetir. Somos seres psíquicos e morais. O que estava dentro do teu coração, o que estava dentro da tua mente quando perpetrou aquele ato. Qual era o teu real desejo? O real desejo era salvar. Não pensou nos próprios riscos, não mediu as consequências para si próprio, lançou-se à água para salvar um semelhante. Foi a única coisa que lhe passou pela mente. É óbvio que isso não é considerado um suicídio. É óbvio que para o tribunal da consciência, para a justiça divina, esse ato, ele não é um suicídio. De forma alguma, essa criatura, esse espírito, ele passará por qualquer tipo de tormento ou punição em função desse ato. Mas há tormentos e punições para quem se suicida? Sim, há. Então Deus não é tão bom assim, né? Ele nos pune. Não, Deus não nos pune. Nós nos auto-infligimos uma punição. Porque na mesma medida em que nós procuramos justificativas morais e psicológicas para
cometer determinado delito, determinada ação contra a economia divina, contra as leis divinas ou naturais, nós também auto-infligimos uma punição, um julgamento. Porque uma vez que temos a consciência da escolha mal feita, temos a consciência de que agimos equivocadamente, e isso pode se dar mesmo num plano inconsciente. Aqui, conscientemente, eu mantenho minhas justificativas, eu não quero entender, mas inconscientemente eu sei o que fiz. Então, eu passo a me sentir em débito com a grande economia divina, e eu quero saldar esse débito. Está difícil de compreender? Imagina a situação. Imagina que existe alguém na sua vida a quem você ame muito, muito intensamente. Ame de uma maneira completamente desestudada. Você não quer nada dessa pessoa, você só quer o bem dessa pessoa e devota amor a essa pessoa. E por algum motivo, não sei exatamente qual, não preciso especificar qual, você faz alguma coisa errada para essa pessoa. E você percebe mesmo que quando cometeu aquele ato, você já tinha, no fundo, um grau de consciência de que você estava fazendo alguma coisa errada para aquela pessoa, alguma coisa que não era totalmente benéfica. Mas você depois vê o resultado desastroso daquilo que você fez. E você diz para si mesmo, meu Deus, você diz para ti mesmo, né? Meu Deus, o que eu fiz? Eu sabia que ia dar errado, por que eu fiz? Porque eu cheguei a completar aquele meu ato, porque eu concretizei aquela minha ideia malfadada. E dentro desse espírito de arrependimento você procura ressarcir essa pessoa amada a quem você prejudicou. Você procura compensar. E você não se dá por satisfeito enquanto você não entende que a compensação ela foi à altura do dano produzido. Ela mitigou, resolveu ou anulou todas as consequências do teu mau ato. Quando você comete um erro perante a economia divina, a consciência te chega desse erro, você tem o mesmo impulso, o mesmo sentimento de querer ressarcir. O exemplo que eu dei, eu poderia chamar de um pecado cometido contra um semelhante. Mas, como dizia Santo Agostinho, há 3 tipos de pecado: aqueles que você comete contra os teus semelhantes, aqueles que você comete contra Deus e aqueles que você comete contra si mesmo. Entendendo aqui pecado num sentido macro, sentido amplo, como algo desalinhado do bem, algo que não está consoante à lei divina ou natural. Então, você cometeu algo contra uma pessoa, você vai compensar. Agora, se você cometer algo contra Deus, contra as próprias leis de Deus, ou cometer um ato contra si próprio, você vai querer compensar. E como é que você vai encontrar termos para compensar? Como é que você vai materializar o teu arrependimento? Vai materializar através de uma expiação.
A par disso, existem uma série de mecanismos naturais, leis naturais, que terão de ser obedecidas. Leis morais, nem por isso menos naturais, porque falo da grande moralidade, daquela que é eterna, vigora em qualquer sociedade e em qualquer quadrante do universo. Exemplo de uma lei dessas, não matarás. Não preciso ir além. Já entenderam, certamente. Então, houve um desequilíbrio. Você mesmo vai procurar reequilibrar a situação, vai procurar desfazer esse desequilíbrio que causaste. Então, tudo em relação ao termo voluntário da vida gira em torno da real intenção de quem acabou causando a própria morte. Se não há intenção, se uma pessoa entra numa situação de perigo e perece, ela entra porque quis, mas ela entrou porque cumpria um dever, não tinha desejo nenhum de morrer, não tinha desejo nenhum de desencarnar. Ela entrou porque cumpria um dever, ela entrou porque queria ajudar alguém, ela se sacrificou por outrem. Não há nenhum tipo de gravame contra essa pessoa. Muito pelo contrário, existirá até o elogio, a recompensa. Mas é preciso que a pessoa tenha a consciência completamente liberta de qualquer culpa, de qualquer responsabilidade. Toda pessoa que trabalha em benefício dos outros, toda pessoa que aceita privações, que aceita riscos em benefício alheio, essas pessoas, elas terão de suas consciências perante a lei divina não só as explicações, mas todas as justificativas e, eventualmente, todos os méritos. O que dizer, então, das pessoas que elas rotineiramente se colocam numa condição de ameaça à própria existência, à própria vida, para satisfazer paixões, emoções? Por exemplo, uma pessoa que sabe que... Vamos lá, vamos citar um exemplo bem comum. Fuma, um tabagista. Todos nós sabemos que o tabagismo ele não é benéfico para a saúde. Mas vamos aqui para uma situação extrema. Alguém é cardíaco, tem uma prescrição médica para evitar o fumo, não só evitar, na verdade, a prescrição médica que o proíbe do tabaco, do uso do tabaco. Mas não só não consegue controlar o seu impulso, e aí a gente pode elencar uma série de razões, inclusive de ordem fisiológica, mas procura aquele prazer porque aquilo lhe dá prazer. Não é nem propriamente a incapacidade de resistir a um arrastamento que tem uma origem, digamos, físico-química. Não. Ele procura porque aquilo lhe dá prazer. Ele quer ter aquele prazer, para satisfazer aquela paixão. Estou usando o exemplo do tabaco, poderia usar qualquer outro. Há paixões aí para todos os gostos, né? A pessoa procura. Só que aquilo conduz à morte. Uma morte prematura. Uma morte que poderia ter sido evitada.
como essa pessoa é tratada quando vai para o plano espiritual. Como o seu tribunal da consciência o julgará diante da eternidade. Inapelavelmente dirá: cedestes a uma paixão, sabias das consequências, tinhas os instrumentos, tinha a tua própria vontade, tinhas o livre-arbítrio, escolhestes o caminho. És então o quê? Porque dirás do fundo do coração: não, mas eu não queria morrer, eu queria satisfazer uma paixão, eu não queria morrer, mas sabias que a consequência seria, ou uma das consequências possíveis seria a morte. O que és então? És um suicida moral. Um suicida inconsciente. Não buscavas a morte propriamente dita, mas procuravas os meios que sabias eventualmente te conduziriam à morte, te conduziriam a abreviar a tua existência. Certamente serás julgado por isso. Certamente a tua consciência te irá impor algum tipo de reparação. E aquele que é tomado de um desespero profundo e num ato desatinado coloca termo à própria vida. Diremos, um ato desatinado, completamente inconsequente, que pode se assemelhar a uma crise de loucura, esse terá menos peso do que aquele outro da criatura que planeja, arquiteta, busca meios, recursos e vai ao encontro do suicídio. Então, entre alguém que está em busca de um meio, chamemos assim, tecnológico, científico, para botar um fim à própria existência, é aquela outra criatura que, vítima de um grande sofrimento, sem jamais ter pensado em suicídio, num desatino, põe termo à própria vida. É mais culpado aquele que arquiteta, planeja, prepara, anseia, mentaliza, projeta. Aquele outro, que num instante de desatino, sem nunca ter pensado nessa ideia, põe termo à própria vida, esse pode ser até, sob certas circunstâncias, comparado a uma pessoa sem juízo, louca, desvairada. Ainda assim, cada um receberá, na medida do seu desajustamento moral e psíquico, receberá a corrigenda, o realinhamento mais adequado. E aquela pessoa que procura abreviar o sofrimento, vê diante de si uma morte inevitável e procura abreviar esse instante de sofrimento. Irmãos, os Espíritos nos dizem que nenhum de nós pode se arrogar a Deus. Até mesmo Jesus disse que só Deus sabe a hora aprazada para cada um de nós. Então, se alguém resolve por fim a sua experiência terrena, porque acredita que está irremediavelmente perdido, ele padece de uma fé inexistente ou uma fé insuficiente. Porque a pessoa que verdadeiramente tem fé, a pessoa que verdadeiramente conhece
por pouco que seja. Os desígnios de Deus sabe que Deus, a providência divina, ela pode perfeitamente nos livrar de todo o mal projetado num instante apenas, ou no último instante, antes que tudo se consuma, ou que tudo se consuma, perdão. E aí pode perfeitamente nos salvar, nos levar de novo à situação de saúde ou de ausência de perigo. Então não há justificativa nenhuma por termo minha vida para evitar um sofrimento maior. Não devemos fazê-lo. Devemos nos entregar na mão do Criador e aguardar que Ele, somente Ele, emita o seu julgamento. Somente Ele irá determinar o momento em que cada um deverá deixar este plano terreno. Naturalmente que cada caso é um caso único, exclusivo, e que vai ser julgado de acordo com a intenção da criatura. O Espiritismo fala muito de Sócrates, mas Sócrates foi um suicida. Não, Sócrates não foi um suicida, ele foi um condenado. Ele foi condenado a beber chá de cicuta. Ele foi condenado à morte. Ele deveria, obrigatoriamente, tomar a tal infusão, chá, enfim. Ele deveria tomar. Ele não tinha alternativa. Ou ele ia tomar o chá, ou ele ia ser executado de uma outra forma. Aquilo era uma execução, não era uma opção. Mas Sócrates teve a opção de fugir. Muitos daqueles que o seguiam, muitos daqueles que viam nas suas palavras expressões da verdade e queriam que ele continuasse a ensinar as pessoas, muitos ofereceram a ele fuga. E ele recusou. Aí é outra história. A história é, se ele aceitasse uma fuga desonrosa daquela forma, aquilo seria um suicídio moral, mas não apenas da própria imagem, um suicídio da imagem dele, seria negar todas as ideias sãs que ele pregou, apresentou ao mundo no seu tempo. Se ele aceitasse a fuga, nós veríamos a figura de Sócrates e todas as suas ideias de uma outra forma. E até diríamos, hipócrita, afirmou uma coisa, quando teve que dar o testemunho, fugiu. Ele cumpriu a sua missão. Ele deu o seu testemunho. Ele não se matou, ele não cometeu suicídio. Ele foi executado. Presentemente temos vários exemplos de, como é que eu vou dizer, diversões que colocam as pessoas desnecessariamente em risco. E as pessoas, elas procuram essas diversões. Elas não têm intenção de se matar, mas elas se lançam imprudentemente em uma série de situações. Existe culpa nessas pessoas? Se não há nenhum tipo de intenção verdadeiramente, só há ignorância,
o julgamento repousará na ignorância. Porém, se em qualquer momento a pessoa revelou algum tipo de malícia, algum tipo de intenção malévola contra terceiros ou até contra si mesmo, isso naturalmente será levado em conta. Em algumas sociedades, não presentemente, mas no passado, existiam rituais, até rituais fúnebres, que levavam pessoas sãs, com boas condições, levavam-nas à morte, acompanhando um determinado ente próximo que havia desencarnado. E a pergunta é, bem, essas pessoas, como elas serão julgadas? Elas serão julgadas de acordo, mais uma vez, com a sua intenção, de acordo com o seu mundo psíquico, de acordo com o seu mundo moral. Em algumas sociedades no passado, as viúvas, elas eram queimadas junto com o corpo do marido falecido. Essas viúvas, elas não queriam morrer. Elas não procuravam a morte. Elas tiveram de cumprir um doloroso ritual que muitas vezes elas tentaram até mesmo escapar e foram levadas à força, drogadas, muitas vezes drogadas. Então, obviamente, isso não é um suicídio. Sob certas condições, vamos chamar até de homicídio, mas jamais um suicídio. E, obviamente, esses espíritos, eles não encontrarão no plano espiritual qualquer tipo de problema para fazer face ao tribunal de suas consciências. E as pessoas que elas, porque perderam alguém muito caro, resolvem acompanhar essa pessoa querida no transe doloroso da morte. Não aguentam a saudade e querem partir junto com essa outra criatura. Bem, eu lamento, mas o que os espíritos nos dizem é que justamente a punição que o tribunal das nossas consciências nos impõe é o do afastamento. E enquanto não houver o resgate completo, a pessoa que pôs fim à própria existência, procurando partir para o mundo espiritual para reencontrar o ente amado que tenha desencarnado, vai ficar sem ver esse ente desencarnado, como eu disse, até ter resgatado completamente o seu débito. Concluindo essa nossa conversa, irmãos, qualquer forma de abreviar a nossa existência terrena é uma infração à lei divino-natural. E essa infração, ela está gravada indelevelmente na nossa memória espiritual. E desencarnados, nós seremos colocados diante dessa infração. E nós mesmos, seremos acusadores e réus. E, via de regra, nem buscaremos um advogado de defesa. Nós seremos réus, acusação e tribunal. E nós iremos nos impor algum tipo de resgate, algum tipo de expiação que irá nos colocar novamente na rota do aprimoramento, na rota do equilíbrio espiritual. Isso demorará mais ou menos, terá mais sofrimento ou menos sofrimento, mais dor ou menos dor, na medida em que o nosso ato, moralmente, seja mais ou menos
reprovável. Irmãos, aceitem as vossas provas. Aceitem as vossas expiações. A resignação cristã é um dos desafios que Jesus colocou diante de nós. Quando na prece dominical Jesus anunciou: seja feita a vossa vontade, nós podemos traduzir como: Pai, resignadamente, nós nos colocamos em vossas mãos e aceitamos tudo aquilo que colocas diante de nós, porque sabemos que a vossa vontade soberana, ela sempre se cumpre em benefício de vossas criaturas, mesmo quando nós não possamos inteiramente compreender por que tais fatos ocorrem ou quais são as consequências maiores de tais ou quais situações. Irmãos, aceitem a vontade de Deus. Cumpram o vosso compromisso com a lei divina natural. Não pensem de qualquer forma em abandonar a luta, em abandonar o campo, porque quem abandona o campo não vê a colheita. Quem abandona o campo perece pela fome. No nosso caso, quem abandona o processo encarnatório perece espiritualmente e terá uma longa jornada para renascer. Meus irmãos, fiquem com Deus, Deus os abençoe, Jesus Cristo nos envolva em seu infinito amor. E os nossos amigos espirituais se mantenham ao nosso lado, nos auxiliando em nossas boas escolhas, objetivando o nosso aprimoramento e crescimento espiritual. Graças a Deus.